Nós estamos estudando Romanos, como o dirigente já falou, sobre a culpabilidade, e nós começamos dos mais distantes para os mais próximos. Aqueles mais distantes são chamados pagãos, eles eram chamados assim. Hoje é um termo que não se usa tanto, né? Mas os pagãos, nós poderíamos dizer que são aqueles com pouquíssimo acesso ao Evangelho ou acesso nenhum. Tem alguns que não têm acesso se não forem até lá, porque eles estão tão distantes de qualquer centro urbano quer dizer cidade, né? Alguma cidade onde tem igreja, onde tem um testemunho, que se missionários não se dispuserem para irem até o local onde eles estão, eles não têm a mínima chance de ouvir. Como nós já falamos, tem 3 vertentes aí daqueles que pensam, ou que eles pensam sobre aqueles que nunca ouviram. Tem aqueles que pensam que Deus, por ser tão bom e misericordioso, vai dar um jeito de eles serem salvos. Outros pensam que se nasceu predestinado para a salvação, serão salvos, senão não serão salvos. E tem outros que pensam que se eles não ouvirem, ainda que eles nunca ouvirem de Jesus Cristo, eles já estão condenados, porque a palavra de Deus diz que por causa das obras deles, por causa da rejeição da primeira revelação que Deus dá para todo ser humano, que é a natureza, eles já estão rejeitando. E por isso, então, eles estão perdidos e precisam ouvir do Evangelho. No capítulo 2, nós já vamos nos aproximando mais das cidades. No capítulo 2 fala daquele que tem algum testemunho da palavra, da lei de Deus, mas eles não são tão chegados à religiosidade como os judeus são. Mas eles estão próximos aos judeus, no contexto de Paulo, né? E eles têm, embora não sejam judeus, eles têm algum testemunho da palavra de Deus. Ele vai provar que esses são também culpados, até chegar naqueles que estão no núcleo da revelação de Deus, que são os judeus, que nasceram num berço com a palavra de Deus. Então nós vamos estudar agora os gentios, aqueles que estão perto da revelação de Deus, mas mesmo assim não aceitam. É o capítulo 2 de Romanos, e no capítulo 2 de Romanos nós estudaremos, se Deus permitir, a internalização da lei. O que é isso, internalização? Fazer com que a lei de Deus não apenas esteja em cima de um púlpito, em cima de uma mesa, num papel, num rolo de pergaminho, mas que a lei de Deus entre no coração das pessoas. Então, no capítulo 2 é isso que nós estudamos. Nós começaremos dizendo que todo ser humano tem um senso de pecado dentro de si. Nós estamos falando de coisas internas. Então, dentro de cada um tem um senso de pecado. Ele sabe que ele é pecador. Dentro de cada um também tem um julgamento. Ele já sabe que ele está sendo julgado por Deus. E o apóstolo Paulo, ele convida as pessoas a buscarem uma circuncisão. Então, todos aqui já têm bastante tempo de igreja, então vocês sabem o que é circuncisão. Mas ele fala que aqueles que não são judeus, e os próprios judeus, eles têm que buscar um tipo de circuncisão. Porque a circuncisão é aquela cirurgia que é um símbolo de que a pessoa está perto de Deus, que ela está entregue a Deus. E o apóstolo Paulo fala que a circuncisão que todos precisam buscar é uma circuncisão interna,
e não externa. É a circuncisão, como dizia o profeta Jeremias, a circuncisão de qual membro? Do coração. A circuncisão do coração. Então, o que nós estamos falando no capítulo 2 é lei dentro das pessoas. O julgamento já está dentro das pessoas. E a circuncisão precisa estar dentro das pessoas. Por isso que é a internalização da lei. Então, vamos ver isso de senso de pecado. As pessoas têm já um sentido, um senso, e não apenas uma desconfiança. Elas sabem realmente que elas são devedoras à justiça de Deus. Porque essas aqui, elas já conhecem um pouco mais de Deus. Não são como aqueles que estão isolados de tudo e sem revelação escrita. Essas pessoas já têm uma revelação escrita e elas já sabem a consequência de desobedecerem ao Deus Criador. Então vamos ler o versículo 1. Pode alguém ler, por favor? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Parece que ele mudou de categoria de pessoas, porque ele já fechou aquela sessão falando daqueles que só têm uma revelação, que é a revelação da criação. Esses aqui não, eles já têm uma revelação a mais, mas ele também é indesculpável. Por quê? Quando ele julga o outro, quem que ele está julgando? Provavelmente ele está julgando esses nativos, esses pagãos, esses que estão longe da lei. Eles são pagãos, o próprio termo pagão já é pejorativo. Então, você que está julgando o pagão, você que está julgando aquele que não tem religiosidade nenhuma da que você conhece, você julga ele, mas você mesmo está se condenando. Por quê? Porque você pratica as mesmas coisas que eles estão praticando. E aqui eu poderia dar inúmeros exemplos de indígenas que usam alucinógenos para buscar os espíritos. Na nossa sociedade as pessoas não se drogam, elas não bebem, não ficam bêbadas, não ficam drogadas, mesma coisa. Esses nativos, eles têm práticas abomináveis de adultério. Na nossa sociedade não tem adultério? Eles têm práticas de violência, de briga, de assassinato. Na nossa sociedade não tem isso? Tem também. Teria mais na nossa sociedade, não fosse os tribunais, a polícia e toda forma de restrição de mal. Agora, no meio do mato, em alguns lugares, eles não têm polícia. Eles não têm esse sistema de punição e penalidade que nós temos. Por isso eles estão mais à vontade. Se nós, na nossa sociedade, estivéssemos bem à vontade para fazer o que nós quiséssemos, quando nós tivéssemos ódio de alguém, nós íamos lá e faríamos algum mal para a pessoa, se não houvesse restrição. E é só por isso que nós não somos piores na nossa sociedade, porque a gente sabe que a coisa vai ficar ruim para nós. Então, você que julga o outro, você condena a você mesmo, porque você também pratica essas coisas. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que eu gosto Claro que a gente gosta da palavra de Deus, a gente ama a palavra de Deus, mas a lógica do apóstolo Paulo é diferente daquelas que a gente fica ouvindo nas igrejas até. Nós falamos assim, as pessoas estão rejeitando o Evangelho, as pessoas estão rejeitando a Jesus. O apóstolo Paulo nem toca nesse assunto, se vocês repararem, desde o versículo 18, ele não está falando de Jesus e não está falando do Evangelho.
ele está falando de obras. Ele está falando que as pessoas são más, não apenas porque elas rejeitam a Jesus. É verdade que o versículo 18 fala que elas rejeitam a verdade, mas não está falando que é Jesus. A própria verdade de Deus elas rejeitam. Mas as pessoas são condenadas porque as pessoas são más. Por que as pessoas vão ser condenadas? Porque elas são más, só isso. Lá em Apocalipse 20, versículo 11 a 15, é o grande trono branco. Alguns gostam de chamar de juízo final. Lá não tem nenhuma vez a palavra evangelho. E não tem nenhuma vez a palavra Jesus Cristo. Mas tem, cada um foi julgado segundo suas próprias obras. Então as pessoas são más. E isso está levando as pessoas à condenação. Então nós estamos falando de culpabilidade. Salvação é outra coisa. Salvação elas encontram em Cristo Jesus. Mas o que está separando as pessoas de Deus? Pecado. É o pecado que faz separação entre os homens e Deus. Sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quais coisas? As práticas más, as obras más. Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não dá para você usar dois pesos e duas medidas. Se você entende que as pessoas estão condenadas porque elas são más, se você for mal, você também é condenado. Então a única maneira de alguém ser salvo é deixar de ser mal. Agora, como isso não é possível, Deus teve que providenciar outra forma. Deus pegou a maldade do ser humano e jogou num cordeiro inocente. E matou esse cordeiro. E aí aquela pessoa é como se ela não fosse mais má. Então eu estou diante de pessoas, e vocês estão diante de uma pessoa também, pessoas más. Nós somos maus. Eu não preciso ficar dando uma lista para provar que nós somos maus. Quando você descobriu que você era mau? Talvez alguns pensem, eu nunca fui mau. Eu acho que hoje você pode olhar lá para trás e ver você lá pequenininho, eu não sei com quantos anos, 4 anos, 5 anos, brigando com algum coleguinha, brigando com o priminho, brigando com o irmão, matando se pudesse. Batendo na irmã. Batendo na irmã. Ó, a mãe dando recado. E passa dos 4 anos, 5, 6. Vai indo. Nós somos maus. Então a palavra de Deus, ela nunca escondeu isso, que as pessoas condenam umas às outras, mas essas mesmas pessoas que condenam, elas também estão praticando as mesmas coisas. E por isso elas não estão livres do juízo de Deus. Isso se chama hipocrisia. Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Se hoje pela graça de Deus nós somos salvos, é porque Deus é bom. E a bondade de Deus nos deu a oportunidade de nós nos arrependermos da nossa maldade. E o Senhor, Ele foi tolerante conosco, foi longânimo, Ele não nos matou, Ele não nos condenou ao inferno no primeiro pecado que a gente praticou, mas Ele foi tolerando até o dia que nós aceitamos a Jesus, aquele que assumiu todas as nossas culpas. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus.
Então, note que se uma pessoa rejeitasse a Jesus, seria um pecado. Apenas um pecado. E isso é muito mal. Agora, aqui não está falando de um pecado. Esses versículos eles estão falando de acúmulo. As pessoas estão acumulando pecado, e esse pecado também está acumulando a ira de Deus contra as pessoas. E a gente não precisa gastar tempo aqui para dizer agora sobre isso, né, para tentar provar, mas existe quantidade de pecados. Existe inclusive gravidade de pecado. E o Senhor Jesus mesmo disse que Corazim e Betsaida eram cidades que tinham um acúmulo de pecado tão grande que, se comparado com Sodoma e Gomorra, elas ganhavam na maldade. E o Senhor Jesus chega a dizer, de modo hipotético, né? Se os sinais que foram feitos em Corazim, Betsaida, fossem feitos em Sodoma e Gomorra, há muito eles teriam se arrependido. Portanto, haverá mais rigor para as cidades onde o Senhor Jesus andou do que para Sodoma e Gomorra. Então, notem que pecado, embora o dito popular evangélico diz que pecado é tudo igual, mas a palavra de Deus coloca o pecado como pecados mais intensos do que outros, quantidade de pecado maior do que outros, e até a palavra de Deus fala às vezes quão grande pecado, o maior pecado. E é claro, isso daí no dia a dia a gente sabe. Uma coisa é você falar mal de alguém, outra coisa é você agredir alguém, e uma coisa pior ainda seria matar alguém. Então o pecado tem intensidade. Se você não quiser chamar de tamanho, não tem problema. Para Deus tudo é pecado, é verdade? Mas Deus também vai julgar as pessoas conforme as obras delas. Tem pessoas que foram piores do que outras. Então haverá sim graus de punição. E aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo, Deus, através do apóstolo Paulo, está condenando essas pessoas hipócritas, porque elas são duras de coração, e elas só estão acumulando contra elas próprias a ira de Deus. E essa ira vai ser despejada num dia de juízo para aquela pessoa, quando a pessoa estiver diante de Deus. Aí tudo que ela está fazendo virá como recompensa contra elas. O Senhor Jesus disse de que cada palavra frívola que proferir a sua boca, você vai ter que prestar contas daquilo. Então as pessoas que não aceitaram a Jesus, elas têm uma pilha de pecado acumulado. Nós também teríamos. No entanto, Jesus Cristo removeu toda a nossa dívida. E é como se nós, e de fato nós estamos zerados de pecado. Nós não temos pecado nenhum que vai nos condenar, porque Jesus Cristo já pagou por eles todos. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Parece que dá vontade de colocar a palavra rejeição a Cristo, porque não aceitaram o Evangelho. Não, mas ele só está falando das obras más das pessoas. E o Senhor vai retribuir cada um segundo o que cada um fez. Versículo 7. Dará vida eterna aos que procuram fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Quando você encontra um versículo que parece que está falando uma coisa, você fala, bom, as pessoas são salvas por boas obras. Parece que esse versículo fala isso.
Mas aí você tem que pegar outros versículos e perguntar-se: outros versículos dizem que a gente é salvo por boas obras? Não. Alguém citou, é um nome famoso até, mas não me lembro quem é agora, é um teólogo. Disse que a Bíblia tem 150 referências dizendo que o homem não pode ser salvo mediante as boas obras. Não é só Efésios 2. Então, sendo que isso é verdade, ou seja, ninguém é salvo por boas obras, esse versículo não está falando isso. Quando ele diz a vida eterna, quem vai receber a vida eterna? Aqueles que perseverando em fazer o bem procuram glória. A glória de Deus, né? Esse fazer o bem certamente não são as boas obras que nós praticamos, mas fazer o bem aqui é o único bem que pode salvar alguém. Quando o Senhor Jesus, no capítulo 6 de João, estava falando da vida eterna, e ele falou de praticar o bem, vamos ler lá em João capítulo 6. Ele falou de obras, né? João 6, versículo 29. 28. João 6, 28. Alguém pode ver? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha a boa obra que Deus aceita. As pessoas crerem em Jesus Cristo. Essa é a boa obra. Então, qual boa obra alguém precisa fazer? Crer em Cristo Jesus. Então, quando Paulo está falando em Romanos 2, 7, a vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, qual bem? Crer em Cristo Jesus. Esse é o bem que salva, que dá a vida eterna. Então, essas pessoas, elas são salvas. Mas e as outras pessoas que não creram em Cristo Jesus? Elas estão perdidas. E elas estão perdidas, e além delas estarem perdidas, elas estão acumulando a ira de Deus contra elas. Por quê? Porque elas estão praticando os pecados. Imagina se você não fosse salvo hoje. Todos os pecados que você cometeu desde os 4 anos de idade, eu falo 4 anos, mas varia de pessoa para pessoa. É no momento que a pessoa já sabe que ela está fazendo algo errado. Então, para algumas é 3 anos, para outras 5 anos. Mas todos os pecados que você cometeu desde os 3, 4, 5 anos de idade, até hoje, eles estariam contando, acumulando todos os pecados. Mas no momento que alguém aceita Jesus Cristo, toda a dívida de pecado é encravada na cruz. E você fica zerado de pecado. Isso é uma bênção, não é? Porque agora é como se nós não tivéssemos praticado nenhum crime, nenhum pecado contra Deus. Ele desconsiderou todos os nossos pecados. Ele simplesmente nos perdoou? Não. Ele não pode fazer isso. Deus não pode. Deus se obrigou a um tribunal. Ele não pode olhar para qualquer pecador e falar: está perdoado. Ele não pode fazer isso. Mas ele tem que falar: você tem que colocar os seus pecados, você tem que confiar em Cristo Jesus que carregou os seus pecados. Você confia nisso? Sim, eu confio. Então você está perdoado de todos os seus pecados. Versículo 7, 8. Nós vamos até o 11, tá? Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. É isso que sobra para eles. Ira de Deus, a indignação de Deus a esses que são facciosos, ou seja, eles se afastaram de Deus.
Eles desobedecem à verdade e eles obedecem à injustiça. Eles praticam obras más. Então, podemos dizer, eu tenho essas pessoas, tenho 20 milhões de obras más e contando. Ainda estão contando. Deus está contando cada obra má, cada pensamento mau, cada palavra má. Deus está contando tudo para essas pessoas. Está acumulando a ira de Deus contra elas. E o que mais sobra para elas? Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, esses versículos, para mim, eles nos ensinam a gente não ser tão apressado em dizer assim, as pessoas estão condenadas porque elas rejeitam a Cristo. É muito simplório isso. Porque tem gente que nunca ouviu falar de Jesus e ele está na mesma situação. Mas o versículo não está dizendo que tribulação, angústia vai vir sobre a alma que rejeitar a Cristo. Mas está dizendo para a alma ou para o homem que faz o mal. Os pecados estão continuamente sendo contados contra eles. E isso vai condená-los. A tal ponto que eles não vão poder chegar diante do Supremo Juiz, né? Deus, e falar, embora tenha um hino do cantor cristão Paris, ele não pode dizer assim, olha, nunca me falaram de Cristo. Então quer dizer, quem é o culpado? Você que está me julgando, que não mandou ninguém me falar de Cristo. Ou então, quem que é culpado? A Igreja Batista Bíblica em Jacutinga. Porque ela não mandou ninguém falar de Jesus. O pecador é indesculpável, ele não pode ter desculpa. Ele não pode jogar a culpa dele em alguém, em Deus, numa igreja, não. Ele é culpado por causa dos pecados dele. É isso que vai condenar. Aí você diz assim, mas que grande injustiça, né? Olha, eu não vou dizer injustiça, mas uma coisa que eu não entendo ainda eu não escolhi o lugar para nascer, mas eu nasci num lugar onde estava recheado do Evangelho, um lugar que estava coberto do Evangelho, porque se eu nascesse em certos lugares, eu não teria a mínima chance se missionários não fossem até lá. Então, meus irmãos, eu prefiro ver que a misericórdia do Senhor nos alcançou. Mas também eu penso que essas pessoas muito afastadas de tudo, elas não estão perdendo só celular, tênis, roupas, shopping. Elas estão perdendo a oportunidade de ouvir de Jesus algumas vezes, como nós ouvimos. Então é uma grande tragédia isso que os governos fazem, de engaiolar pessoas dentro de selvas. Aí você fala, mas não, cada um tem direito. Eles nem sabem alguns nem sabem que existe outro lado da montanha, outro lado da selva, elas nem sabem isso. Nós temos atualmente no Brasil 90 grupos que ninguém sabe se eles já tiveram contato com o que nós chamamos de civilização. E quem que está fazendo isso? Todos os governos que já passaram por aqui. Então, essas pessoas estão enjauladas nessas selvas. E pior, tem missionário que gostaria de ir lá, mas não pode, porque os governos impedem delas chegarem até lá. Mas esses governos vão ter que responder também, né, por isso. E nós vamos encerrando aqui com o versículo 10 e 11, versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, também é o bem. Então, essas pessoas que praticam o bem, elas
elas têm honra, paz, a glória de Deus. Agora, de novo, né? O que é praticar o bem? Nós já vimos em João 6 e nós temos a palavra todo o Novo Testamento para dizer isso. Fazer o bem é crer em Cristo Jesus como o suficiente Salvador. Isso é fazer o bem. Então essas pessoas, elas têm a glória, a honra e a paz. Versículo 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não é parcial. Não há acepção de pessoas. Todas as pessoas que aceitarem a Jesus como Salvador serão salvas. E se você pensa, mas e aqueles índios e aqueles separados, Deus está fazendo acepção? Deus não está fazendo acepção. Essas pessoas foram se afastando do testemunho, e os pais, os avós, os tataravós, os quadrivós, esses aí não levaram o Evangelho junto. E agora eles estão em duas situações de tragédia. Primeira, que eles estão sem o testemunho, e segunda, que eles não vão ter o testemunho, a não ser que pessoas saiam do seu conforto e tenham informação dessas pessoas, mas algumas no momento nem podem entrar. Agora, Deus pode abrir portas, é verdade. Por isso nós temos que orar pela obra missionária. Mas Deus não faz acepção, tá bom? Se um indígena, longe de tudo e de todos, se ele tiver a oportunidade de entender a mensagem e aceitar, é igualzinho a você, ele vai ser aceito por Deus. Portanto, eles estão numa barreira de distância, uma barreira geográfica, uma barreira de dificuldade de acesso, isso é verdade. E a igreja, então, como uma gíria de futebol diz, tem que correr atrás do prejuízo, tem que tirar essa diferença, porque essas pessoas já estão há muito tempo longe de qualquer oportunidade de ouvir do Evangelho que salva. Então é isso que nós estudamos até hoje. Essas pessoas têm um senso de pecado dentro delas, e elas sabem que esse pecado delas está afastando elas da salvação, e algumas não têm nem ideia como mudar essa situação. Por isso nossa igreja precisa orar, apoiar e se informar também sobre os povos perdidos. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra mostra sobre a culpa daqueles que têm alguma revelação do Senhor escrita, e a igreja também tem conhecimento de que há pessoas que estão longe do Evangelho. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor levante missionários desta igreja, de outras igrejas, que pessoas se preocupem, se dediquem a alcançar essas pessoas. Também nós pedimos, ó Pai, que de alguma maneira comece a haver mais facilidade para que aquelas pessoas se aproximem de pessoas que tenham o Evangelho. Que dessa forma as oportunidades cresçam bastante para elas conhecerem Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.